Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, sexta-feira, bora que bora, porque tem muita informação no vídeo de hoje, principalmente sobre o mercado da bola, sobre o meia Etcheverry, do Manchester City, né, ex-River Plate, joia do futebol argentino, que já tá tendo uns burburinhos sobre uma possibilidade de vir pro Bahia no meio do ano. É isso que eu quero explicar para vocês e para vocês também até entenderem um pouco mais dessa situação, além, claro, da gente continuar falando do Bahia, até porque domingo já tem estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Corinthians, que foi campeão paulista no dia de ontem. Tem informação também sobre o nosso tricolor de aço, as últimas informações envolvendo também a Puma, nova fornecedora de material esportivo do Bahia. Hoje, inclusive, já tem um lançamento das camisas. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal. Conto muito com a tua inscrição também para você poder nos ajudar a chegar a 20 mil inscritos e continuar fortalecendo aqui o nosso trabalho para que a gente possa estar cada vez mais sorteando coisas para vocês. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o Bahia e as últimas notícias antes da gente entrar no mercado da bola. Como eu falei para vocês, hoje é o lançamento, né, das camisas do Bahia da Puma. O Neto do canal SBTV já trouxe ali uma imagem, né, de uma possível camisa de comissão técnica, de staff do clube. Tá muito bonita aparentemente, né, com a logo da Puma preto, o escudo do Bahia meio que bordado. Eu estou muito ansioso para ver como vai ser o novo material, né, esportivo do Bahia, as camisas de goleiro, de treino, uniforme também de jogo. As camisas já foram, assim, o material foi gravado, né, nas ruas de Salvador e tal, já tem um tempinho. Eu achei muito bacana as camisas não vazarem, porque se fosse em outro tempo, até com a marca Esquadrão mesmo, dificilmente, né, por exemplo, hoje é o dia do lançamento, dificilmente a gente já não saberia ou já não teria alguma imagem, algo para se basear do que vai ser a nova camisa do Bahia. E com a Puma a gente já não tem nada revelado, aumentando ainda mais a expectativa sobre esse lançamento oficial. Os preços das camisas também já foram divulgados no site da Puma, né, as camisas de jogo de casa e também fora, né, camisa 1 e 2. Modelo torcedor, se eu não me engano, é R$ 350, ou é R$ 330, algo assim. A modelo de torcedor, de jogador já é quase R$ 500. Modelo infantil 250, ou seja, os preços bem salgados, como a gente já esperava, como já é de praxe, né? A Puma sempre foi assim, no Palmeiras, no Bragantino também, é mais ou menos essa faixa de preço, já esperava por isso. Poderia até pensar que seria mais caro a camisa de jogador, chegando a quase R$ 700, como tem alguns modelos do Palmeiras, mas aparentemente isso não vai acontecer aqui no Bahia, ainda bem. Tá caro? Tá. Porém, é o preço, né? Quando a gente sabia que ia mudar para Puma, já imaginava que isso iria acontecer. O Bahia que se prepara também hoje lá no CT Evaristo de Macedo para enfrentar a equipe do Corinthians, que foi campeão paulista no dia de ontem. Quero saber se alguém assistiu o jogo entre Corinthians e Palmeiras, foi clássico, 0-0 na Arena Corinthians. O Palmeiras ainda perdeu um pênalti, né, no segundo tempo e o Corinthians acabou se sagrando campeão. Espero que a ressaca por lá seja muito grande e que eles possam vir enfrentar o Bahia, assim como o Bahia enfrentou o time do Ceará. Na verdade, os dois times estavam ressaqueados, mas que possa ser também do mesmo jeito. Brincadeiras à parte, vai ser um confronto muito difícil. Eu acho que o Corinthians vem desgastado desse jogo porque utilizou o time titular no dia de ontem, né? Para tentar ganhar o Campeonato Paulista. O tempo de recuperação é um pouco menos. Tem a festa também da comemoração do título. Acho que o Corinthians vem para cá meio que ressaqueado, podendo até vir com algumas modificações. E o Bahia precisa se aproveitar, precisa fazer a parte dele, buscar 3 pontos dentro de casa para a gente começar o Campeonato Brasileiro bem. Bahia que também se prepara, se recupera, né, do título do final de semana passado. Ao longo dessa semana teve jogo contra a equipe do Ceará. Boa parte dos jogadores titulares não jogaram ou não atuaram por muito tempo. Isso ajuda também na recuperação. O Bahia que deve fazer apenas 2 treinos, né, hoje e no sábado. Sábado um treino muito leve, né? Já avisando esse jogo no domingo que vai acontecer. Se você ainda não garantir seu ingresso, garanta para a gente poder fazer uma linda festa na estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro. Quinta-feira que vem já tem Libertadores da América. Começou os jogos importantes. Agora não é mais Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Já tinha começado com a Libertadores, mas agora começa para valer a nossa temporada. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências, falando sobre o Etcheverry, jogador meio argentino, né, de 19 anos, que atuava no River Plate, jogador de seleção argentina e atualmente está no Manchester City. O Etcheverry surgiu como uma grande promessa do futebol argentino desde ali dos seus 14, 15 anos, já gerava muita expectativa, principalmente por ser o chamado, né, de sucessor do Lionel Messi. Meio difícil a gente falar sobre isso, mas o Etcheverry era considerado lá na Argentina o sucessor do Messi. Era um cara muito promissor, não, é um cara muito promissor, um cara muito bom, que já chamava atenção desde cedo na categoria de base da seleção argentina e também do River Plate, subiu profissional, foi muito bem por lá e por conta disso chamou a atenção
do Grupo City. E aí o Manchester City fez a contratação do atleta, ele não foi para o Girona, ele não foi para o Bahia, ele não foi para nenhuma outra equipe do grupo, já foi direto para o Manchester City, tamanha a proporção, né, da qualidade do jogador e da expectativa também dele poder render no time do Guardiola. Acontece que ele chegou, mas ele não deve jogar nesse semestre. Informação do Merlo, jornalista que cobre aqui a América do Sul, um jornalista muito influente, apesar de qualquer coisa, né? Eu vi que ele errou recentemente uma informação sobre o Neymar e tal, e a galera ficou pegando no pé dele. O Neymar acabou vindo para o Santos, mas ele errou o tempo da negociação. Mas é um jornalista com muita credibilidade, não tem nem por que a gente ficar duvidando disso aqui. E ele soltou essa informação de que o Echeverri não vai jogar pelo Manchester City nesse semestre, e a ideia do Grupo City é transferir o jogador no meio do ano. Transferir o jogador para alguma equipe do grupo, né? Alguma equipe do grupo, a maior possibilidade é que isso aconteça. Possa ser o Girona e também pode ser o Bahia. E aí por isso que chama a atenção e que cria todo esse burburinho quando a gente fala sobre esse nome. Eu fui, obviamente, fazer algumas apurações, eu fui fazer, checar, né? Conversar com pessoas e tal, para entender um pouco dessa situação e para saber se de fato essa situação pode de fato gerar algo para o Bahia, se o jogador pode se transferir para cá, se existe essa possibilidade. O que eu ouvi é difícil a negociação acontecer porque a ideia dos empresários, né, dos agentes do Echeverri é manter ele no futebol europeu. E a ida para o Girona me parece a mais viável nesse momento. É a maior possibilidade que ele tem até então. Digamos que é a única oferta que ele tem na mesa dos empresários, a única possibilidade no momento. É óbvio que pode surgir outros clubes do Grupo City interessados como o Bahia ou até mesmo clubes do futebol europeu. Ele pode seguir um caminho muito parecido com o que seguiu o Savinho, por exemplo, ponta direita, que hoje atua no Manchester City. O Savinho nunca chegou diretamente ao Manchester City, mas atuou no Feyenoord da Holanda, foi emprestado pelo Grupo City ao Feyenoord da Holanda, depois foi para o Girona e depois foi para o Manchester City. Ele tem apenas 19 anos, é um jovem jogador, apesar de ser muito bom, e aqui no futebol brasileiro, para mim, iria com toda a certeza do mundo deitar. É um cara que precisa de um tempo ainda no futebol europeu para poder se acostumar, para poder jogar e para poder também assim se acostumar, se habituar ao ambiente. É um futebol diferente do que a gente está acostumado aqui na América do Sul. E ele não pode ter rendido nos treinamentos, o Manchester City também não está vivendo uma boa fase, e aí o Guardiola prefere por não utilizar o jogador. Enfim, tem vários motivos que levaram essa situação a estar acontecendo. Não significa que o atleta é ruim. O Bahia já tentou contratar o Echeverri, inclusive, na janela de transferências passada, informação que foi divulgada por todos os portais. O Bahia tentou a contratação, mas o negócio não avançou. O Bahia já demonstrou interesse nele anteriormente e por conta disso também essa situação volta a ser comentada, volta a ser falada. Vamos aguardar para ver o que é que os empresários do Echeverri vai fazer, se ele de fato vai ser transferido para algum clube do futebol europeu ou se de fato pode retornar ao futebol sul-americano para o Bahia. River Plate que ficaria com uma dor de cabeça com o Bahia, né? Já perdeu o Luciano Rodrigues, perderia o Echeverri, porque com toda a certeza do mundo, se ele pensar em voltar à América do Sul, o River Plate deve tentar entrar em contato, ou deve tentar até balançar a cabeça do atleta. Mas aí o Grupo City tem a preferência e com toda a certeza do mundo vai preferir o Bahia do que o River Plate, até porque uma vinda dele para o futebol brasileiro, na minha opinião, seria muito boa para ele, porque ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa jogar, ele tem 19 anos, ele não pode ficar parado. Uma ida a outro clube do futebol europeu seria um risco, por quê? Porque ele poderia, por exemplo, ir para um Lazio, para um Girona, e poderia não ter espaço também, poderia não jogar. Às vezes acontece do cara chegar, não se dá bem com o treinador, não se dá bem com o estilo de jogo que o time joga, não conseguir se adaptar ao clima, enfim, ao ambiente, e aqui na América do Sul, pelo menos, ele já está um pouco acostumado. Ele já viveu um pouco da nossa cultura, do nosso futebol, ele poderia ganhar minutagem no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito disputado nessa temporada, poderia fazer muito bem para ele, para voltar depois para o futebol europeu um pouco mais maduro, com mais idade, com mais também bagagem, enfim, mais experiência. Seria importante para ele, na minha opinião. Vamos aguardar para ver o que essa história vai acontecer e, óbvio, qualquer novidade sempre trago aqui no canal para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Uma ótima manhã de sexta-feira, né? Final de manhã, um ótimo dia de sexta-feira, um ótimo final de semana para toda a nação tricolor. Espero gravar mais um vídeo aqui hoje no canal, então vou avisando para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!